E aí galera, tudo beleza? Quem que tá falando é o El, seja bem-vindo à nossa sexta aula do curso de HTML. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior, galera, a gente viu as listas não ordenadas, que é quando a gente vai fazer uma listagem na nossa página e em que a ordem, ou seja, a numeração desses itens não são importantes. Mas há situações que essa numeração, ou seja, essa sequência é importante. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma listagem de candidatos aprovados para um concurso, geralmente a gente precisa colocar o nome e a posição dessas pessoas nessa lista. Outro caso bem comum é quando a gente vai fazer, por exemplo, uma lista de alunos, onde a gente vai precisar colocar, por exemplo, a pontuação da prova e o nome do aluno. Aí vocês vão ver que para a gente converter uma lista não ordenada para uma lista ordenada é bem simples. Na verdade, precisa só a gente trocar uma letra. Só que aí ele vai nos dar outros atributos para a gente personalizar essa lista. E aí eu vou deixar esse documento aqui, pessoal, o link dele na descrição para vocês baixarem lá do GitHub. E aí eu vou pedir que, se você ainda não for inscrito no canal, esse é o momento certo. Vocês podem clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui para se inscrever no canal, assim vocês não vão perder mais nenhum vídeo do nosso curso. E aí, se possível, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com os amigos de vocês para a gente ajudar mais gente. Então, no vídeo anterior, a gente criou essa lista não ordenada. No caso, a gente usa aqui o marcador UL, que significa lista não ordenada, ou unordered list. E aí, para a gente criar essa lista ordenada, a gente vai simplesmente trocar esse U, que significa não ordenada, e colocar um O, que significa ordenado. Então, aqui, automaticamente, ele já ordenou a nossa lista. E aí, por padrão, ele vai utilizar os números. A gente pode utilizar números, letras, e a gente pode utilizar também algarismos romanos, que começa com I, por exemplo, né? E aí, através do atributo type aqui, pessoal, a gente pode fazer essa modificação. A gente pode colocar o 1, que é o padrão que já tem, que aí ele vai interpretar como números. E aí a gente pode utilizar, por exemplo, o A minúsculo, que ele vai fazer essa ordenação utilizando o alfabeto minúsculo. A gente pode colocar o A maiúsculo, que ele vai utilizar o maiúsculo. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, o I, que ele vai utilizar em romano, tá vendo? 1, 2, 3. E aí tem um atributo aqui bacana também, que é para a gente inverter essa ordenação. Por exemplo, o primeiro o arroz. Mas se eu quiser aqui, por exemplo, que o primeiro seja o açúcar, eu posso usar uma propriedade aqui para ele reverter, ou seja, para ele inverter. E aí essa palavra aqui, reversa, né? Que é no caso reversed. E aí a gente vai fazer aqui a ordenação agora de baixo para cima. Mas aí eu recomendo vocês utilizarem mesmo o CSS, que ele vai dar mais possibilidades para a gente estilizar a nossa lista. E aí nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai utilizar um ID para a gente endereçar essa lista. Na verdade, a gente vai endereçar o ID dessa lista e aí a gente vai modificar as propriedades dela. Por exemplo, aqui, a gente pode dar aqui um ID, por exemplo, eu vou dar um ID aqui, de lista mesmo, em português, no nome lista, né? E aí, para a gente endereçar agora essa lista, pessoal, como a gente deu um ID, a gente vai utilizar a cerquilha, que é também chamada de jogo da velha, e mais o nome do ID que a gente deu. Então aqui você vai utilizar o jogo da velha, o ID que a gente deu, e aí abre e fecha aqui as chaves para a gente passar a lista de declarações. Ou seja, a gente vai declarar aqui quais são as propriedades que a gente quer dar um novo valor. Então aqui a gente pode colocar, parecido com aquele, né? A gente pode colocar, por exemplo, aqui, colocar uma borda de novo. Então borda. A gente vai dar agora 2 pixels, vai ser sólido. Vamos colocar aqui outro sem ser sólido, tracejado aqui. E aí vou dar, por exemplo, aqui de laranja mesmo, orange. Cadê a lista mesmo que eu não estou vendo? Sumiu a lista, meu Deus do céu. Ah, porque eu não tinha atualizado aqui a página. Então aqui a gente atualiza a página, pronto, bacana. Então aí a gente pode, por exemplo, aqui modificar a ordenação. E aí, para a gente ver as opções, a gente pode apertar o Ctrl e a barra de espaço, que ele vai mostrar aqui, ó. E aqui, pessoal, tem uma coisa bacana, ó. Ele está vendo aqui, ele pode utilizar esse lower, significa minúsculo, e o upper significa maiúsculo. Aí, por exemplo, aqui, ó, a gente pode começar em decimal, que ele vai utilizar o decimal, que já é o padrão, né? A gente pode utilizar, por exemplo, outro valor aqui, o círculo, só que o círculo não faz muito sentido, né? A gente pode utilizar, por exemplo, aqui o alfabeto minúsculo. Latim, por exemplo, lower Latin, né? O alfabeto latim, que é o nosso alfabeto aqui, né? A gente pode apertar o Ctrl e a barra de espaço, que ele vai nos dar aqui algumas opções. Por exemplo, aqui tem esse armeniano aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele colocou tipo no alfabeto lá, armeniano, só que a gente não conhece, né? Vamos caçar um que faça mais sentido aqui. Então a gente pode utilizar aqui esse decimal com o 0 no início, ó. Tá vendo aí, ó? Aí a gente pode colocar, por exemplo, aqui na lista,
onde é que essa lista começa, né? Ó. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer aqui, ó, que eu quero que ela comece, por exemplo, no número 20 já. Eu quero usar os números e eu quero dizer que ao invés dela começar no 1, ela vai começar já no 20, tá vendo aqui, ó? E aí aqui a gente tem outras propriedades. Por exemplo, se a gente colocar aqui a caixa do elemento, a gente pode dizer se esse marcador vai ficar dentro da caixa do elemento ou se ele vai ficar fora. E aí para isso aqui eu vou utilizar aqui o elemento também, né? Então a gente vai utilizar aqui, ó, o jogo da velha, que é para a gente pegar o ID, e aí ele vai selecionar a nossa lista. E aí a gente pode selecionar diretamente agora o elemento dessa lista. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui, colocar uma borda nele também. Colocar 2 pixels, sólido dessa vez, e vamos colocar aqui, por exemplo, azul. E aí vocês estão vendo aqui que esse marcador aqui, ele fica fora da caixa, aqui do elemento da lista. E aí tem uma propriedade aqui para a gente colocar ele dentro desse marcador. Aqui, ó, list style position, tá vendo aqui, ó? E aí a gente tem a posição aqui dentro e fora. Por padrão ele é fora, mas a gente pode colocar dentro. Que aí ele vai colocar o marcador dentro do item da lista. E aí se a gente não quiser também, a gente pode tirar, ó, list style, pode colocar não também, que ele vai estar organizado, mas a gente tirou aqui esse marcador de sequência, né? Só que fica assim, sem muito sentido. A gente coloca uma lista enumerada, né? Sem a numeração que vai mostrar a ordem, né? Então a gente deixa mesmo ele utilizando esse marcador. E aí é bem simples, pessoal. A gente pode utilizar aqui, pode inverter ele aqui, né? Reversed. Que aí ele vai começar de baixo para cima a numeração, né? E aí é isso, pessoal. Vocês estão vendo aí que é bem simples a gente criar essas listas, tanto a ordenada quanto a não ordenada. Então eu espero fortemente que vocês se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Qualquer dúvida, como sempre, deixe nos comentários que eu vou responder qualquer dúvida. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo para a gente trazer para esse curso aqui, pode deixar nos comentários que eu vou analisar e aí ele pode virar tema do próximo vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo e fui!